No vídeo passado eu comentei sobre os erros teológicos que podem ser vistos no primeiro episódio da novela Gênesis. E neste vídeo eu vou comentar os erros teológicos nos episódios 2 e 3. Bom, o primeiro erro teológico que eu posso perceber no episódio 2 é o machismo, por parte de Adão, ou seja, nada de bíblico. Essa atitude de Adão, para com as filhas, para com Eva, ela foi usada como um recurso para justificar, obviamente, a saída das filhas de perto de Adão e Eva. Entendo mais uma vez que um roteiro precisa ser costurado, para que o telespectador veja alguma lógica, mas não pode haver esse tipo de exagero. Por quê? O machismo ele é mencionado pela Bíblia, nas culturas antigas, bem depois de Adão. A Bíblia retrata, o machismo, culturas assim, mas a Bíblia nunca o apoiou isso. Eu até já gravei vídeos mostrando a visão bela e maravilhosa e superior que a Bíblia tem da mulher. Então o fato de a Bíblia retratar algo não significa que ela concorde, nem tudo aquilo que a Bíblia registra ela concorda. Então esse machismo de Adão para com as filhas não pode ser tirado, em hipótese alguma, do texto bíblico, porque percebemos que esse nível de corrupção após o pecado, ele vai surgindo a partir das culturas posteriores, e ainda depois de Noé. Nem até Noé nós percebemos isso, mas bem depois de Noé. Então, este é um erro teológico, obviamente. As pessoas que não leem a Bíblia, elas podem pensar que tudo foi assim, mas eu entendo, mais uma vez digo, que o roteiro precisa ser costurado e ter uma lógica. Agora, uma outra coisa, aqui eu tenho uma opinião do seguinte: a novela é assessorada por teólogos, e um deles, o Dr. Rodrigo Silva, é um grande conhecedor. Por que esse tipo de erro passa? Porque com certeza o teólogo não tem o acesso à versão final do roteiro. Então o que eu sugeriria à Record? Deixe que o teólogo veja, deixe que os teólogos vejam a versão final. Não tenham esse medo assim, se os teólogos virem vão mudar o nosso roteiro e vamos ter mais trabalho ainda. Não, é melhor corrigir-se erros teológicos, porque aí você não perde credibilidade para com o seu trabalho como roteirista, ok? Então deixe que os teólogos vejam a versão final, porque se eles vissem a versão final do roteiro, pode ter certeza que nenhum erro teológico desse escaparia, ainda mais se o Dr. Rodrigo Silva visse isso. Não tenho dúvida alguma que não escaparia nenhuma vírgula. Então uma sugestão: deixe que o teólogo veja, diga, se vocês não querem que o teólogo mude muito o roteiro, diga assim: olha, nós queremos que você revise só a parte teológica, nada mais. Isso já vai ser o suficiente para o roteiro ficar ainda mais de acordo com a Bíblia e a novela passar mais credibilidade ainda, porque é uma novela muito importante para mostrar a uma geração secular que nós não viemos do acaso. Então eu parabenizo a Record pela novela, obviamente, mas, por favor, deixe que os teólogos façam essas correções teológicas finais para não passar essas coisas aberratórias. As filhas de Adão, elas podem ter saído de perto dos pais, como isso ocorreu. Nós lemos em Gênesis 5:4 que Adão teve filhos e filhas. Isso pode ter ocorrido simplesmente porque elas queriam ter a própria vida delas. E os outros filhos também, mais do que natural. Tamanho de um planeta desses, queriam explorar e ter a sua própria vida. Então poderia constar isso no roteiro ao invés disso aqui. Outra coisa que está errado ali é a sequência dos filhos e filhas de Adão, não é aquela. A novela apresenta que nasceu Caim, depois Abel, e que já existiam as filhas também.
Mas não é essa a sequência. A Bíblia apresenta que antes de existirem as filhas de Adão, existiu Sete. As filhas vieram depois. Vamos ver aqui no texto bíblico. Então você veja, são umas coisas que não dá para passar, gente. São coisas assim, óbvias. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a sua semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados, que quer dizer aqui ser humano, né? Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Ou seja, depois de Caim e Abel, mencionados no capítulo 4, o verso 5 diz que o terceiro filho de Adão foi Sete. E olha a sequência. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Ou seja, a sequência apresentada na novela está totalmente por fora. Tá? Apresenta Caim, Abel e mais filhas. Né? Um monte de filhas. Não. Biblicamente, Caim, Abel, Sete, que inclusive serviu de conforto. Gênesis 4:25, olha aqui, ó. Até antes ali do que eu li antes no capítulo 5:1. Tornou Adão a coabitar com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome Sete. Porque disse ela, Eva, né? Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel que Caim matou. Então você percebe? A sequência de filhos apresentada pela novela está totalmente fora daquilo que o texto bíblico diz sobre o assunto. Basta ler esse texto, Gênesis 4:25 com Gênesis 5:1-5. Tá? Outro erro teológico no episódio 2, em algum momento percebe-se ali Adão, né, depois que ele está ali na terra sendo deteriorada pelo pecado, ele está bem longe do jardim do Éden, está com os filhos, percebe-se Adão comendo, me parece, peixe, né? Mas ele está comendo carne antes do período pré-diluviano. Isso não é bíblico, tá? A dieta dada para Adão e Eva no princípio, né, foi uma dieta totalmente vegetariana. Tá? Você vê aqui, por exemplo, em Gênesis 1:20, depois do pecado isso mudou, mas a carne não fez parte da dieta de Adão. Tá? Ela veio fazer parte da dieta do ser humano depois, eu vou explicar o porquê. Aqui em Gênesis 1:29, veja a dieta original de Adão e Eva. Ó. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde ser-lhes-á para mantimento. Então, antes do pecado, Adão e Eva não comiam ervas. Até mostra-se em algum momento na novela, né, ele comendo erva e fazendo mal para ele. Né? Aquilo ali eu achei interessante. Mas, antes a dieta era frutas, nozes, castanhas, grãos. Depois do pecado, obviamente, o ser humano não teria mais, né, o mesmo acesso, né, àquelas mesmas frutas. O seu organismo, ao se deteriorar, não produziria mais a quantidade necessária de proteínas. O organismo não assimilaria tanto mais como antes. Então Deus liberou, depois do pecado, que Adão comesse também ervas. Tá? Você pode ler aqui no capítulo 3. Que tem esta informação, tá bom? A carne, na verdade, ela foi utilizada pela primeira vez no período pré-diluviano. Tá? Os antediluvianos se tornaram totalmente maus e passaram a matar inclusive os animais. Né? A terra, diz Gênesis 6:11, era cheia de violência. Então os antediluvianos, você lê algo muito interessante no livro Patriarcas e Profetas de Ellen White, eles não respeitavam a vida humana nem a vida animal. Então, eles comiam carne mesmo. E isso, diz Ellen White, os tornava mais animalescos ainda. Né? Comiam, obviamente, carne com sangue e tudo mais. Depois, numa situação emergencial, o ser humano já comia carne no período pré-diluviano, sem autorização de Deus. Tá? Porque Deus não havia criado os animais para serem mortos.
Mas numa situação emergencial, depois do dilúvio, você percebe em Gênesis 7, 8 e 9 que Deus autoriza Noé e seus descendentes a fazerem uso da carne. Então é a partir do dilúvio que Deus autoriza o ser humano a fazer uso da carne nessa situação emergencial, de modo que Adão não poderia ter comido carne em hipótese alguma. Outro erro teológico foi no caso da oferta de Caim. Ali na novela é retratado que a oferta de Caim foi rejeitada porque não era a melhor oferta. Na verdade, não foi isso. A oferta de Caim foi rejeitada não por ser a melhor, mas por não ser a oferta certa. Aqui está o detalhe. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Vamos aqui ver alguns textos. Você precisa entender esse assunto aqui à luz da soteriologia bíblica, ou seja, a doutrina da salvação. Primeiramente, vamos seguir aqui esta lógica. Caim leva frutos da terra e não é aceito. Abel leva um cordeiro e é aceito. A questão não é a melhor oferta, a questão é a oferta certa, aquilo que Deus pediu. Vamos ver aqui. Primeiro texto, Apocalipse 13, 8, falando de Cristo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, falando da adoração à besta, não é? Aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Por que Cristo é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo? Porque desde a fundação do mundo, Deus estabeleceu que um cordeiro prefiguraria a morte de Jesus Cristo. Então, Adão, Eva e seus descendentes deveriam expressar fé no plano de salvação de Deus, na promessa que Deus fez em Gênesis 3,15, oferecendo o sacrifício de cordeiros. Tanto que você vai também para Levítico. No livro de Levítico é instituído todo o sistema sacrificial para o israelita entender o quê? Que para ele viver, um substituto deveria morrer. E aí você vai para o Novo Testamento em João 1,29, e quando João Batista vê a Jesus, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em 1 Coríntios 5,7, Paulo diz que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Ou seja, a oferta de Caim foi rejeitada porque ele não deu a oferta certa. Ele tinha, assim como o irmão, de oferecer um sacrifício de um cordeiro. Apenas um cordeiro pode representar a Cristo. Apenas uma vida, uma vítima pode representar a vítima Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados. Frutos da terra não podem fazer isso. Então, esse foi um outro bola fora da novela, tá? Com certeza, se Caim tivesse oferecido a oferta certa, Deus teria aceito, porque Romanos 2,11 diz o que, queridos? Que Deus não faz acepção de pessoas. E se Caim tivesse oferecido a oferta certa, e além disso tivesse oferecido seu coração a Deus, ele teria sido aceito, né? Porque em Provérbios 23, 26, Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Isso ele pede a todos os seres humanos, tá bom? Então isso aqui também foi um erro teológico. Já no episódio 3, e com este comentário, com o comentário desse episódio, eu finalizo esta série de 2 vídeos, né? Eu quero comentar aqui qual foi o erro teológico. Primeiro, deixa eu falar sobre o sinal de Caim, né? O sinal que Caim recebeu, ou seja, as mãos manchadas com o sangue do irmão, mesmo que a Bíblia não mencione qual foi o sinal, eu achei muito criativo por parte do roteirista colocar isso. Então, já que a Bíblia não revela e o roteiro tem que apresentar alguma coisa para o telespectador, não é? Ter manchado para sempre as mãos de Caim com o sangue de Abel, eu achei muito interessante e não
contraditório com o texto bíblico. Assim, não contraditório com a ideia bíblica de que Caim é um assassino. Agora, realmente, se fôssemos seguir a risca o texto, não se mostraria o sinal. Mas eu entendo que no roteiro alguma coisa tem que ser mostrada. Então, eu achei, mesmo que não sendo bíblico, foi criativo isso aqui, tá? Agora, tem um detalhe que precisamos aqui destacar. Uma leitura mais desatenta do texto pode dar a entender que Deus quis proteger o homicida Caim. Mas na verdade não foi bem isso. Se você for parar para analisar, ler o texto, tá? O capítulo 4, você vê ali o medo de Caim de ser morto, porque ele sabia, não é, que a consequência de matar alguém é a pena de morte. Isso existe desde o início do mundo, tá? A pena capital foi instituída por Deus para quem tira a vida de outra pessoa, porque a outra pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Então é grave tirar a vida de alguém que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus manda, não é, na Bíblia, executar o criminoso. Não havia expiação para esse tipo de pecado, tá? Mesmo que Deus perdoasse o criminoso, ele sofria as consequências do seu crime. Na verdade, o sinal colocado em Caim não foi tanto para proteger ele. Não deixou de ser uma proteção para ele, porque um irmão dele, futuro, poderia vingar a morte de Abel. Mas esse sinal foi colocado mais para proteger Adão e Eva do que Caim. Você imagine, Adão e Eva perderam Abel. Quem deveriam ser os executores de Caim? O próprio pai e a própria mãe. Isso seria uma desgraça ainda maior. Então Deus, na verdade, com esse sinal, ele poupou Adão e Eva de um sofrimento muito maior. Então não foi para proteger o criminoso. Segundo, os antediluvianos herdaram esse instinto assassino de Caim. E não valorizavam a vida, nem humana e nem animal. Foi por isso que em Gênesis 9:6, quando só existiam Noé, seus filhos, sua esposa e as noras dele, Deus institui a pena de morte como uma forma de valorizar a vida. Então Deus não estava absolvendo Caim. Deus estava protegendo Caim por dois motivos. Primeiro, para proteger mais Adão e Eva, porque os pais deveriam ser os executores da pena. E segundo, Deus tinha um outro propósito. Quando você lê o livro Profetas e Reis de Ellen White, eu já mencionei isso no meu artigo, no meu vídeo que intitulado Ellen White era a favor da pena de morte. Neste livro, Ellen White fala que Caim foi preservado para que o universo presenciasse os resultados da corrupção de Caim, os resultados da corrupção de todos os descendentes de Caim. Então não foi para absolver um criminoso, ok? Outros motivos estavam por trás. Bom, veja o que diz Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Eu vou ler aqui dois parágrafos que se encontram na página 78. Apesar de Caim, pelos seus crimes, haver merecido a sentença de morte, um Criador misericordioso ainda lhe poupou a vida e concedeu-lhe oportunidade para arrependimento. Você pode estar pensando assim, o Leandro, esse comentário contradiz o que o Leandro diz. Calma, vamos seguir a leitura. Mas Caim viveu apenas para endurecer o coração, para acaroçoar a rebelião contra a autoridade divina e tornar-se o chefe de uma linhagem de pecadores ousados e perdidos. Esse único apóstata, dirigido por Satanás, tornou-se o tentador para outros. E seu exemplo e influência exerceram uma força desmoralizadora até que a terra se corrompeu e se encheu de violência a ponto de reclamar a sua destruição. Poupando a vida do primeiro homicida, óbvio, teve algo da misericórdia de Deus, mas não foi só isso. Deus não o absolveu. Veja, Deus apresentou diante de todo o universo uma lição que dizia respeito ao grande conflito. A tenebrosa história de Caim e seus descendentes
foi uma ilustração do que teria sido o resultado de permitir ao pecador viver para sempre, para prosseguir em sua rebelião contra Deus. A paciência de Deus apenas tornou o ímpio mais ousado e desafiador em sua iniquidade. E é o que acontece até hoje, né? Quando Deus quis mostrar para o universo que ele é paciente, mas quando o indivíduo é ímpio e ousado, ele fica pior ainda com a paciência de Deus, como aconteceu com o faraó, que se endureceu ainda mais. 15 séculos depois de pronunciada a sentença sobre Caim, o universo testemunhou os frutos de sua influência e exemplo no crime e corrupção que inundaram a terra. Então você percebe que o sinal colocado em Caim não foi simplesmente para protegê-lo, foi mais para proteger Adão e Eva de uma desgraça e tristeza ainda maiores, e para que o universo recebesse uma lição do conflito cósmico, ou seja, o que aconteceria se Deus permitisse que o ser humano permanecesse vivo, comendo da árvore da vida e sendo um pecador eterno. Então esses são os meus comentários, as minhas observações teológicas aos 3 primeiros episódios da novela de Gênesis. Obviamente não ficarei assistindo a novela para fazer isso toda hora, não é isso. Até porque são os primeiros capítulos do Gênesis que normalmente ocorrem os maiores erros de interpretação. Eu espero que esses 2 vídeos tenham ajudado a você e repito a minha sugestão que eu dei à Record. Primeiro eu parabenizo a Record por criar novelas de conteúdo bíblico. Precisamos muito disso, né? Precisamos de materiais assim, porque as novelas, né, da Rede Globo, por exemplo, só divulgam ideologias imorais, né, contra a família tradicional, contra a religião e por aí vai. Mas a Record tem atendido a expectativa aí de 175 milhões de brasileiros que são cristãos, né? Então eu parabenizo a Record por isso. Mas sugiro mais uma vez, deixem que os teólogos que assessoram vocês, deixem que eles vejam o resultado final do roteiro. Porque aí esses erros teológicos não vão passar, e se passar vai passar muito pouca coisa. E eu repito a minha opinião. Se o Dr. Rodrigo Silva tivesse o acesso a esse roteiro final, nenhum erro desses teria passado. Porque, não falo isso simplesmente porque eu gosto do Dr. Rodrigo Silva, porque eu sei o nível do conhecimento dele. Ok? Então, recomendo que isso seja feito e aí esses erros teológicos não passarão mais. Tá? Que Deus ajude a você, meu amigo internauta, a nunca duvidar da palavra de Deus. Deus criou sim o mundo em 6 dias literais. Há mais evidências para isso, há mais evidências para o dilúvio do que para a teoria da macroevolução. Basta você estudar as 2 teorias e compará-las. Você vai ver, há argumentos sim para a teoria da macroevolução, há argumentos para a teoria criacionista e também para o design inteligente, mas a coerência está mais na teoria criacionista. Se você tirar o preconceito do seu coração e parar de dizer que Gênesis é um mito e ler alguma obra criacionista de cientistas criacionistas, pode ter certeza que você vai ver um outro lado da moeda com o qual você nunca se deparou. E isso pode dar a você uma grande oportunidade de questionar o seu ateísmo, a sua descrença, não é? Ou a sua ideologia marxista. Tá ok? Receba o meu abraço, receba o meu carinho e até um próximo vídeo.